Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. E hoje vamos começar a nossa quarta-feira da melhor forma possível, aprendendo como é possível aprender, transformar vidas. Você com certeza em algum momento da sua vida já deu algum conselho para algum amigo, para alguma amiga, já criou oportunidade, por exemplo, de ouvir com atenção aquela pessoa desabafar, expressar o que sente. Um bom amigo faz isso. Agora imagine você ter a oportunidade de fazer disso uma profissão. Imagine você ter a oportunidade, por exemplo, de aprender a transformar vidas com uma metodologia que vai te ajudar você a trabalhar em casa. É justamente isso que o método tem, vai te oferecer. Mas antes, vamos entender um pouco, conhecer um pouco de tudo que o Álvaro e a Mari vão compartilhar com a gente. Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde para quem está chegando. Vou fazer aqui o convite para o Álvaro Biano. Essa live aí, encaminhe essa live para seus amigos, para que mais pessoas tenham a oportunidade de chegar até aqui, tá bom? Boa tarde, Álvaro e Mari. Boa tarde. E aí, boa tarde. Estão nos ouvindo bem? Estamos sim, tudo certinho. Ótimo, maravilha. Tudo bem, Maravilha. Wendel? Gostei do estúdio aí, minha gente. Vocês são demais, viu? Legal, né? Ficou top de linha. Muito bom. Muito bom mesmo. Sejam muito bem-vindos aqui, né? Mais uma temporada aqui a gente fazendo live aqui no Instagram. É um prazer ter vocês aqui, viu? Prazer é nosso, pode ter certeza disso. E vamos ficar um bom tempo juntos. Vamos ficar um bom tempo, sem sombra de dúvida. Vai ser muito bom. Antes de a gente iniciar aqui, eu queria que vocês se apresentassem. Algumas pessoas que estão aqui talvez não estavam conosco nas últimas lives. Queria que vocês se apresentassem um pouco. Maravilha, eu vou começar então. Bom, eu sou o Álvaro Biano, um dos idealizadores do Método TEM. Essa daqui é a minha esposa Marina, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho dela. E nós somos apaixonados pela mente humana, de profissão psicoterapeuta, já com alguns anos aí de estrada. E minha especialidade é trauma, fobia, é a parte mais, que a gente costuma brincar, mais bruta, de lixo emocional mais pesado, né? É o que eu gosto de trabalhar com o paciente. Além de ter algumas especializações como neuropsiquiatria nutricional, medicina integrativa, com especialização lá fora, né? Fora do Brasil, enfim. E estamos aqui para falar um pouco mais, explicar um pouco mais o que é o Método TEM, que já está no mercado há 10 anos, mas só Isso. agora que é aberto ao público, né? Aham. Então já temos muito tempo, muitos profissionais formados, porém antes era um público bem fechado, bem nichado, e agora essa é a primeira vez que nós abrimos para o público em geral e a gente está muito feliz de estar aqui com você, estreando essa notícia, essa novidade. Maravilha, muito bom, Álvaro. E Mari? É para me pode à apresentar, vontade. né? Pode ficar à vontade, Mari. Esposa do Álvaro. Nós somos criadores do Método TEM, que é um método de Eita, terapia. ficou um pouquinho, tá um pouquinho baixo, um pouquinho distante, Mari, teu áudio. Peraí, deixa eu ver se eu segurar aqui. Agora melhorou. Opa, melhorou? Melhorou. Então vou segurar aqui. E esse método de terapia emocional neurolinguística foi criado justamente para dar às pessoas a oportunidade de aprender algo que pudesse ajudá-las a aplicar técnicas embasadas em ciência com resultados. Então, assim, o Álvaro falou, né? Eu já sou mais da parte de abusos, tá? Fobias, né? Desse tratamento. Na hora que nós fomos pensar nessa metodologia para ensinar, porque o que aconteceu, Wendel? Nós trabalhávamos já com esse método. Esse método é o que nós aplicávamos. Mas começou a surgir muita demanda, a gente começou a ficar com a agenda muito cheia e eu pensei, e agora? A gente precisa de um time, a gente precisa de pessoas que façam o que a gente está fazendo para dar conta dessa grande demanda de pessoas que estão necessitando e não estão tendo profissionais com o método que nós aplicamos para poder atendê-las. Então, nós colocamos no papel o método, Construímos a metodologia, construímos a metodologia, desenvolvemos ela para ser possível ensinar para as pessoas, para ser possível que outras pessoas pudessem aprender.
Então, é, eu fico muito feliz de poder vir falar aqui com vocês sobre esse método, de estar trazendo aí para as pessoas algo que, tanto para aquelas que vão ser atendidas, como aquelas que querem se tornar um terapeuta, vão tirar muito proveito. Que Exatamente. maravilha, muito bom, muito bom. Eu estou feliz, né, com esse projeto. Assim que a Álvaro conversou comigo e mencionou assim, ainda agora a gente está numa nova didática, a gente agora vai abrir para mais pessoas. Então, assim, mais pessoas vão poder ser ajudadas ainda com esse projeto tão lindo, né, que é o Método Tem. 10 anos já de tempo, tantas pessoas, alguns alunos aqui presentes elogiando vocês também. Então, sem dúvida, tem muita história, né? E agora são mais 10, 20, 30 anos que vem aí de Tem, do Método Tem, com essa atualização, com novidades, né? Que vocês vão se adaptando, né? Com o Exatamente. tempo. Show de bola. Maravilha. Para a gente dar início aqui, a primeira pergunta que eu montei foi que vocês me mandaram foi a seguinte: ó. Na visão de vocês, o que é que desperta esse chamado tão forte? De um exemplo, as pessoas terem esse interesse de querer ajudar o próximo, de querer aconselhar, de querer contribuir de alguma forma. Olha, existem pessoas que elas já são assim, natural delas serem procuradas para ajudar os outros, né, para aconselhar. Sabe aquelas pessoas que já são muito humanas, já tem aquele jeito assim especial em ajudar as pessoas. Já tem outras pessoas que quiseram muito, já desde cedo, ajudar outras pessoas, mas não sabiam como fazer isso de uma forma que trouxesse resultado para as pessoas, outras por medo, por insegurança. Mas a gente percebe que muitas pessoas se atraem a ajudar outros pela ânsia, pelo desejo de que mais pessoas possam encontrar saúde emocional, como elas muitas vezes precisaram, como elas muitas vezes tiveram que procurar ou elas sentem que precisam e a família precisa. Isso. Então, isso tem atraído muitas pessoas com o desejo de ajudar outras emocionalmente, visto que é uma demanda que existe muita falta hoje em dia. Algo que as pessoas se sintam respeitadas nos seus princípios, nos seus valores. Isso. Isso mesmo. Essa situação realmente, Maria, é interessante porque nem todo profissional, nem toda pessoa, ela ali vai nos ouvir e vai seguir aquele mesmo princípio que a gente tem, né? Às vezes o incentivo é totalmente diferente. Vai viver tua vida, tu é jovem, vai fazer isso, vai usufruir. Só que a gente, um exemplo que procura seguir princípios, né? Bíblicos, procura ali ter um padrão de moral, não vai ser esse conselho que vai ser interessante naquele momento, né? Então a gente vai ficar realmente procurando alguém que possa nos ajudar, nos orientar da melhor forma possível, né? Por isso que é E muito o grande, importante, né? e o grande desafio, não sei se uma das perguntas vai falar sobre isso, mas eu só vou dar um spoiler rápido. O grande desafio, sabe o que é, Wendel? É você conseguir encontrar uma metodologia que realmente respeite os seus valores e princípios pessoais, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, não importa. Porque o respeito ele é necessário para qualquer pessoa. E tratar a mente humana, tratar do seu emocional, é um direito nosso. Independente de qualquer coisa, é um direito nosso. Então, a nossa grande preocupação com relação ao método TEM sempre foi construir uma metodologia que fosse altamente eficaz, então um nível de eficácia muito alto, muito elevado, e hoje a nossa eficácia estoura 99%, né? Então, assim, que chegasse nesse nível, mas que ao mesmo tempo, independente de quem seja, independente do tipo de paciente, quando viesse procurar um profissional do método TEM, ele fosse respeitado naquilo que ele acredita, na maneira como ele se porta, na maneira como ele se comporta, sem receber achismos, sem receber conselho. Terapeuta não é pago para dar conselho. Terapeuta não é pago para achar nada do paciente, né? Pelo contrário, nossa função é ajudar o paciente a alcançar a máxima cura possível. E eu gosto dessa palavra porque ela tem uma representatividade muito forte. A gente fala tanto de doença, 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 por que não falar de cura emocional? Porque existe cura emocional. E curar-se emocionalmente não significa ficar livre para o resto da vida daquele problema, daquele desafio. Significa você melhorar profundamente. Então, eu acho que por conta disso, muitas pessoas que já têm essa pegada
né, fechando a tua pergunta primeira, já tem essa pegada de gostar de falar com outros, de gostar de ouvir, de gostar de dar bons conselhos. Essa é uma maneira da pessoa adquirir uma profissão lucrativa, porque a gente sabe que cada vez que passa, cada ano que passa, a situação do mundo como um todo está cada vez mais adoecida em sentido emocional, e é necessário profissionais de competência, de qualidade de verdade, para ajudar essas pessoas. E então, além da pessoa adquirir uma profissão lucrativa, ela vai adquirir ferramentas necessárias para fazer esse trabalho que ela já fazia naturalmente, só que de uma forma agora mais efetiva. Maravilha. É isso mesmo, Álvaro. Agora sim, é uma outra pergunta, né? Levando um gancho para esse assunto. Algumas pessoas encontram, por exemplo, né? Gostam de aconselhar, gostam de ajudar, gostam de ouvir. Tem pessoas já que ficam ali no telefone horas, só ouvindo, né? Mas tem pessoas que encontram, essas pessoas que gostam tanto de dar atenção a alguns amigos e ouvir esses amigos, encontram alguns obstáculos, Álvaro e Mari. Por exemplo, por não ter ali uma ferramenta certa. Peraí, tô aqui ouvindo fulano. Trabalho, não sou terapeuta, mas estou fazendo o papel de um terapeuta, ouvindo. Como é que eu posso encontrar uma ferramenta correta para fazer disso um trabalho? Essa é a principal função do método TEM. Quando nós desenvolvemos a metodologia, estruturamos a metodologia, nós fizemos questão de algumas coisas. Dentre elas, ser uma metodologia estritamente científica. Então, tudo aquilo que nós utilizamos dentro da didática e do ferramental terapêutico utilizado, apesar de serem ferramentas terapêuticas, muitas delas exclusivas, únicas do método TEM, inspiradas nessas várias ciências que fazem parte desse pool de conhecimento do método TEM, uma das nossas grandes preocupações era justamente isso: quais as ferramentas terapêuticas nós vamos construir, nós vamos utilizar, nós vamos trazer para os nossos alunos, para que eles possam ser efetivos em qualquer demanda de paciente que eles viessem a ter. Então, independente se a pessoa está querendo só desabafar ou se ela sofre de um transtorno mais grave, mais profundo. Dentro da metodologia, dentro do método TEM, esse aluno, a gente pega na mão dele e durante todo o tempo de formação, ele vai usar esse período para se cuidar, para se tratar primeiro, porque quando a gente está adoecido, a gente não consegue ajudar ninguém, então primeiro a gente se ajuda. Então acaba sendo uma formação de autoterapia primeiro, a pessoa se cuida emocionalmente enquanto aprende a ser um profissional e recebe ao longo da formação todas as ferramentas necessárias para se tornar um profissional efetivo de verdade, né, Bem? É. E a gente sabe que existe muitas terapias, né, por aí e que Deixa eu colocar o todas microfone elas nela aqui para ver se tá ela... sem imã, caiu. Caiu o imã? Por isso que eu não coloquei. Ah, entendi. E aí, a gente sabe que tem muitas terapias e todas elas têm essa função. E todas elas são muito boas. Eita, ficou. Eu acho que só o microfone de Álvaro que tá pegando, Mari. Só do Álvaro que tá funcionando. Então, pera aí um pouquinho que a gente vai, pera aí um pouquinho que a gente já vai resolver isso já. Pronto. Tá, Para quem está vamos lá. chegando aqui, gente, o Álvaro e a Mari é o convidado de hoje do Saúde Mental em Foco. E são dois profissionais que desenvolveram, né, esse método TEM, que é um método fantástico para ajudar pessoas que gostam de aconselhar, que gostam, eu tô aqui em casa com o tempo parado, fulano passou comigo 4 horas no telefone, fiz videochamada, ou seja, você às vezes faz um papel de um terapeuta, mas tipo, não está ganhando nada com isso, só ouvindo amigos. Eles desenvolveram esse projeto bem incrível. Aí eles estão comentando aqui um pouco durante essa live. E eu quero pedir para você que ainda não acompanha e não segue o Instagram aqui do Álvaro, clica aqui em cima, ó, nesse nome convidou você, você já passa a seguir, já passa a acompanhar o trabalho deles e ver o depoimento de tantos alunos que eles já formaram nesses 10 anos. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo eu, a Mari? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo bem? Mari tá um pouquinho sufocado o som. Não, eu acho que é um microfone, não sei por que tá acontecendo, mas tudo bem, vai lá. Segura Tá me aí. ouvindo bem? Agora sim. Posso segurar? Então, pode. Então, existem muitas terapias e todas elas são muito boas. Mas eu fui vendo algumas questões com relação a, por exemplo, só uma terapia comportamental, só uma terapia cognitiva. Mas o ser humano, ele é muito complexo. E muitas vezes uma pessoa precisa de mais do que só aquela técnica comportamental, do que só uma técnica. Então, eles acabaram dividindo, sabe, as terapias em partes.
E no método TEM, por que ele é um método? Porque ele justamente uniu as melhores terapias baseadas em evidências científicas num método só. Ou seja, uma pessoa, quando é atendida pelo método TEM, ela tem ali condições de ser atendida em todas as suas áreas, todas as demandas dela, aquilo que ela precisa. E tem mais uma, ela não precisa se adaptar à terapia. Tipo, na cognitivo comportamental, o paciente precisa se adaptar à terapia porque ela existe um script muito restrito ali. Já no método TEM, justamente por ele trabalhar com outras técnicas em conjunto, nós profissionais conseguimos nos adaptar ao paciente e dar a ele a necessidade do momento dele. Se o momento dele é um problema atual, nós temos ferramentas. Se o problema dele é uma coisa do passado, nós temos ferramentas. Se a questão dele é uma coisa, um abuso, um trauma, uma fobia, nós temos ferramentas diferentes de outras abordagens que tem uma linha só. O método TEM, ele consegue se flexibilizar e ajudar os pacientes. E isso é que as pessoas têm gostado muito, porque muitos profissionais estão conseguindo agregar já ao seu trabalho este método que é mais abrangente. Eu digo assim, ele é mais redondo, ele é mais química, ele é mais ser humano. Ele se flexibiliza às necessidades da pessoa ao invés de ser aquela coisa quadrada que a pessoa tem que se enquadrar. Que legal, muito bom saber, né, Maria? Até pelo tempo, pessoas formadas, ou seja, toda a história que o método TEM construiu, a gente consegue ver que realmente é uma abordagem que vocês utilizam, diferente de alguns outros processos terapêuticos ou até algum curso, né, que às vezes fica ali em uma coisa só, como você bem comentou, né? Às vezes só focado, um exemplo, em uma análise corporal, em uma reflexologia, em um trabalho comportamental, né? Ou seja, vocês contemplam um mix de conhecimento ali para a pessoa que vai estudar e deseja realmente ser um profissional, ele tanto aplicar na vida dele como também na vida dos pacientes, né? É, justamente. Imagina quanto tempo uma pessoa levaria para estudar todas essas áreas. Muito mais tempo. E o método TEM trouxe a possibilidade de a pessoa formar-se em 2 anos. E nós continuamos com 2 anos porque é uma profissão, é um profissional ético, é um profissional sério que vai tratar coisas sérias. Então não pode ser um curso de pouco tempo, nem de um final de semana. Nós levamos essa responsabilidade em ajudar o ser humano com ética, com verdade. Então é necessário para você desenvolver uma profissão tempo de estudo, de prática. Maravilha, Mari e Álvaro. Agora, o conceito central do TEM, né? É justamente ir atrás da raiz emocional, né? Tem até uma sigla chamada FEB, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona. E como que um exemplo... Qual o objetivo do exemplo? Entender qual é a raiz emocional ali daquele problema e qual vai ser o benefício, seja para o paciente, seja para a minha vida pessoal. Vamos lá. O que nós vemos ocorrer na massiva maioria das abordagens é justamente o fato das pessoas elas precisarem de muito tempo, e eu digo às pessoas, estou falando tanto do profissional quanto do paciente. Às vezes precisa passar muito tempo com aquele paciente e o paciente com aquele profissional para ter um pouco de alívio. E ainda assim, muitas vezes, não consegue alcançar o objetivo que deseja. Por que que isso acontece? Qual que é se eu pudesse, sem dar spoiler da formação, dizer o porquê que normalmente isso acontece, por que que tantos pacientes se frustram com a massiva maioria dos processos terapêuticos, é porque os profissionais eles ficam cuidando só daquilo que está em cima da árvore, os galhos. A gente traz esse conceito para dentro do método TEM. Todo o pool de desafios emocionais pelos quais uma pessoa passa, nós defendemos a tese, e hoje ela já é confirmada com centenas de casos mapeados, de que existe para todo conjunto de desafios emocionais que uma pessoa sofre, existe sempre uma raiz principal que está mantendo aquela árvore viva. A grande questão é, quando você encontra essa raiz, que eu denominei dentro do método TEM junto da Mari, de fissura emocional de base, e aí nós temos a fissura primária, secundária e terciária, então por isso FEB,
Quando nós encontramos as FEBs dentro do mapeamento clínico desse paciente, dentro da anamnese que é feita, e nós trabalhamos essa FEB, toda essa galhada vinculada a ela cai por terra. Então, imagina o seguinte, uma pessoa ela traz vários desafios para o profissional. Tem lá o profissional, depois do mapeamento, encontra lá 20, e eu já encontrei mais de 50 questõezinhas menores que a pessoa gostaria de trabalhar em terapia. Só que, de repente, você percebe que tudo isso se resume a 5, 6, 8 FEBs, ou seja, 8 questões profundas que ocorreram ao longo da vida daquele ser humaninho e que ocasionaram todas essas outras questões menores. Uma vez que você encontra isso, e nós temos ferramentas para conseguir mapear isso dentro do método TEM, e trabalhamos utilizando as ferramentas terapêuticas que nós desenvolvemos, cada uma dessas fissuras emocionais de base, todo o resto cai por terra. E o grande diferencial do TEM é que você consegue parametrizar isso, ou seja, você consegue saber o nível de sucesso da sessão de terapia na sessão de terapia, com algo que nós fazemos antes e algo que nós fazemos depois. E isso para o paciente gera um impacto emocional muito grande, porque a cada sessão de terapia o paciente ele sai melhor do que chegou, mas com dados na mão. Ele consegue ver o resultado, empiricamente falando, ele consegue olhar e falar assim, puxa vida, realmente é isso. Eu realmente senti, eu já cheguei, e não só eu, se tiver profissionais do TEM formados já aqui, atuantes na live, vão poder confirmar isso. Eu já tive dezenas de depoimentos de pessoas que passaram, que estavam sofrendo às vezes há 15, 20 anos, já tinham passado por vários profissionais, e quando eu digo vários, mais de 5, para ser bem ainda, vamos dizer assim, Preciso. para ser bem modesto, né? E em uma sessão de terapia, a pessoa olhou para mim e falou assim, não acredito que eu sofri 15 anos na mão de tantos profissionais para em 2 horas de terapia, 1h30 de terapia, eu consegui me ver livre disso. E isso não é uma pessoa falando. São dezenas, são centenas de pacientes. Não acontece só comigo, só com a Mari, também com todos os formandos e formados do método TEM. Então isso é muito legal. Então esse é um dos grandes diferenciais do TEM, além daquilo que a Mari falou, adaptabilidade, flexibilidade. É isso, nós conseguimos, por isso que é tão rápido, nós conseguimos encontrar a raiz profunda dos problemas e trabalhar isso para que o paciente realmente ele se veja livre, liberto das questões emocionais. Maravilha. Então, assim, o objetivo em si do TEM como um todo, Álvaro e Maria, é justamente fazer com que o profissional, o aluno formado do TEM, ele tenha ali a oportunidade de exercer o trabalho como psicoterapeuta e ele vai ter a oportunidade ali de ter um atendimento, não aquele paciente ele vai ficar 5, 6 anos fazendo terapia, né? É justamente, Exatamente. tipo, talvez no primeiro mês, ou nas primeiras sessões, já encontra ali, já vai ter, um exemplo, o profissional vai ter artifício ali para identificar qual é a dor emocional, Perfeito. qual é a raiz do problema do paciente e trazer a solução, não é isso? Exatamente. E isso é muito bom porque potencializa muito o trabalho do profissional. É isso que alavanca o profissional e que faz esse profissional ter sucesso na carreira, né? E não só porque nós ensinamos isso também, a última cadeira do TEM é a parte de marketing terapêutico, né, de construção de identidade, construção de carteira de pacientes pagantes, enfim. Tem isso dentro da formação. Só que só o fato de você ter uma estrutura metodológica que te gere um resultado tão rápido, sessão a sessão, isso por si só faz com que aquele paciente fale de você para outras pessoas que ele conhece que precisam de ajuda. Por isso que, via de regra, a maioria dos profissionais atuantes do TEM tem fila de espera, tem agenda lotada, entendeu? Por conta disso. O boca a boca é muito forte na nossa profissão, né, bem? Sim, e é necessário mesmo uma estrutura, um método que o profissional possa seguir para que ele justamente não corra o risco de inferir suas próprias crenças ou inferir seus próprios conselhos, sua própria mente na mente do outro. Quer ver? Fazer uma pergunta para você, Wendel. Tá me ouvindo direitinho? Tudo Tá? certinho. Fazer uma pergunta para você. Você é um ser humano único, não é? Isso. Diferente de qualquer um outro. Todos nós sabemos, somos seres únicos, não é? O que faz você saber quem você é?
Como é que você sabe que você é o Wendel, que você nasceu desse pai, dessa mãe, que você cresceu em tal lugar? O que que faz você saber disso? O que me faz saber? Olha, aí, vamos lá. O que me faz saber disso é eu ter É, essa consciência de um exemplo de tudo que eu isso, faço hoje, das minhas atividades, minhas responsabilidades. Me fazem sempre se lembrar, opa, tenho isso aqui para fazer, tenho que fazer aquilo isso. ali. E como é que você sabe que você nasceu em tal lugar e que você é filho de quem você é? Me contaram. Lá onde você nasceu, onde você estudou? Oi? Lá onde você nasceu, você estudou sua história? Olha, eu nasci aqui em Jaboatão, na mesma cidade, É. mas eu não tive assim. Foi E em o que que faz 96. você saber disso, Enel? Tipo assim, hoje nós estamos vivendo aqui agora, não é? Isso. O que faz você saber toda essa sua história e que você falou, eu me lembro. Ah, a memória, tudo que tem na minha memória, né? Os registros Isso, que tive. isso. Então você sabe quem você é, toda a sua história, por causa das suas lembranças, não é? A sua Isso. memória. Porque você está vivendo aqui agora. O nosso cérebro, Wender, ele é atemporal. Sabe o que isso significa? Que aquilo que aconteceu com você há 30 anos atrás é como se tivesse acontecido hoje. Nosso cérebro não identifica tempo. Outra coisa que nosso cérebro é literal. Você sabia? E o que é isso? Literal é acredita no que vê. Ou seja, tudo aquilo que tem dentro da sua mente, todas as suas lembranças, as suas histórias, ela influencia a sua vida hoje, mesmo o que aconteceu há 30 anos atrás, influencia a sua vida hoje como se tivesse acontecido tudo hoje. Isso é você, isso é a sua história. E um bom profissional, ele respeita o seu paciente na história dele. Então eu não posso inferir a minha história, o meu conhecimento, minha experiência de vida em cima de você. Porque você é outro ser humano, você tem outras lembranças, você tem uma mente que tem um conteúdo que eu não sei. Então, um bom profissional, ele aprende a descobrir como mapear o seu paciente, como ajudar o seu próprio paciente no seu autoconhecimento a descobrir quais foram essas coisas que aconteceu na sua própria vida que marcaram tanto, que hoje estão fazendo com que ele se sinta como ele está se sentindo. Se ele está triste, se ele está angustiado, se ele está sofrendo, por quê? Será que tem a ver com aqui agora dele ou com alguma lembrança, algum conteúdo na sua mente que está fazendo com que ele se sinta desse jeito? Porque todos nós damos um sentido às coisas que estão acontecendo na nossa vida com base no conteúdo que a gente tem dentro da nossa mente. Então, um bom profissional, ele sabe fazer isso. Ele sabe investigar, ele sabe encontrar no mapa do outro, ele sabe encontrar na mentezinha do seu paciente aquilo que está afetando ele, a vidinha dele. Entende? Por isso não somos conselheiros, por isso somos profissionais, capazes de ajudar cada um nas suas diferenças, usando ferramentas que são embasadas e baseadas em evidência para poder ajudar as pessoas com resultados verdadeiros. Maravilha. É como se fosse um vírus instalado em um momento que a gente não se lembra, né, Mari? E o psicoterapeuta formado do TEM, com os recursos que tem nas suas mãos ali, o conhecimento que vai ter durante o curso, vai ler, olha, você está sentindo isso por conta de uma situação, aí a pessoa, realmente eu passei por isso aí. Aí você já encontrou a raiz do problema, né? E tem mais uma Exatamente. coisa: além de encontrar esse vírus, nós conseguimos ir lá e ó, destruir, dar o veneno, por assim dizer, o antídoto contra esse vírus para que ele morra. E aí o que, que acontece? A pessoa agora não tem mais aquele vírus ou aquele veneno machucando ela ali. Nós damos também, como o Álvaro falou, a cura nesse sentido, no sentido que não é só o autoconhecimento, também é o tratamento. Porque como que uma pessoa ainda passou por um abuso na infância muito traumático e continua vivendo
no sofrimento anos e anos e anos da sua vida, entende? E não obtém alívio. E no método TEM, nós além de ajudarmos a pessoa a enfrentar essa situação, ela ainda encontra alívio, tratamento para essa dor. Essa dor da pessoa, ela é desfeita e aí ela consegue viver a vida dela dali para frente sem a influência desse vírus. Exatamente. Fantástico, fantástico, Mari. Muito bom mesmo. Em relação a isso, que é uma outra pergunta também que tem aqui, né, levando em consideração a metodologia do TEM, em relação à questão da acessibilidade. Né? Um exemplo, o curso, por ser tão amplo, né, um exemplo, a gente consegue atuar de várias formas, consegue um exemplo, o profissional, o aluno do TEM, ele consegue um exemplo, identificar os problemas da vida dele. Mas vamos supor que ele diz assim, eu quero exercer essa profissão. O curso como um todo, ele é acessível para todo tipo de pessoas ou ele é ideal somente para quem era da área da saúde? Não, a metodologia ela foi feita, a formação ela foi estruturada justamente para pegar desde aquela pessoa que nunca, nem de longe, chegou perto de estudar a respeito da mente humana, até um profissional psicólogo formado, que existem ex-alunos nossos, hoje profissionais do TEM, que se formaram em psicologia e vieram para se especializar dentro do TEM, pessoas que são talvez de uma outra área, administração, por exemplo, mas sempre quiseram se tornar profissionais da mente humana. Então, serve para transição de carreira, porque uma coisa muito importante, Wendel, até eu vou lançar um Reels hoje sobre isso, existe um equívoco, para não usar um termo mais forte, Uhum. que muitas pessoas acreditam que a psicoterapia é algo exclusivo de psicólogo. Isso não é verdade. Isso é um equívoco, né? Quem fala isso não sabe o que está falando, porque o próprio Conselho, por exemplo, de Psicologia da Bahia deixa isso claro, que a psicoterapia não é exclusiva de psicólogos, de profissionais formados em psicologia. Então, é uma profissão livre no Brasil. Isso faz com que aquela pessoa que sempre teve um sonho de se tornar um profissional da mente humana possa, desde que escolha uma formação de respeito, responsável, ética, se tornar um excelente profissional. E eu entendo, inclusive, muito daquilo que os conselhos de psicologia, tanto o federal quanto alguns conselhos regionais, colocam. Porque hoje, é igual a Mari falou, tem cursinho de final de semana, tem cursinho de um mês, de 3 meses, tem cursos que utilizam várias inferências, ferramentas não comprovadas cientificamente. Quer dizer, hoje existe de tudo, de tudo. Agora, o que, que nós fazemos? Por que, que o método tem, vou ser um pouquinho repetitivo, mas só vou pincelar isso, por que, que ainda a formação tem, ela tem 2 anos de duração? Porque, Wendel, 40 cadeiras, né? Se você já deu uma olhada nisso, 40 cadeiras, 24 módulos, é impossível você realmente formar um profissional de qualidade, ético, íntegro, limpo, em sentido técnico, né? E altamente eficaz, sem você ter tempo de ensinar tudo aquilo que é necessário para ele. Fora que o aluno do TEM, hoje, com a atualização do TEM 2.0, agora a primeira turma aberta ao público, daqui para frente sempre vai ser assim, e por ser uma formação que a pessoa pode entrar mês a mês, né, a qualquer momento, ela está lá, está aberta, por mensalidade, não compromete cartão, enfim, o que, que nós fizemos? Nós agregamos a isso ferramentas da área nutricional, porque hoje a gente sabe que é impossível você gerar um resultado pleno, não um resultado excelente, não é disso que eu estou falando, pleno na saúde mental de uma pessoa, sem que você ajude essa pessoa a entender que a dieta dela está fazendo uma diferença gigantesca na vida dela. Sem você ajudar essa pessoa a entender por que, que a mente dela funciona dessa forma, o que, que a neurociência diz a respeito. Se ela entender quais são os disparadores emocionais psicossomáticos que estão mantendo essa pessoa adoecida. Sem ela entender que a mudança comportamental ela é tão necessária e fundamental quanto a saúde mental, a saúde emocional. Então, nós acabamos agregando várias coisas dentro da metodologia, que eram antes exclusivas de formações nossas em separado, e que hoje formaram uma estrutura metodológica de ensino que pega na mão desse aluno, Wendel, independente se ele já em algum momento da vida dele já teve contato com saúde mental ou não,
e traz esse aluno até a máxima excelência possível dele como profissional da saúde mental, como psicoterapeuta, como terapeuta emocional, denomine-se do jeito que desejar, não importa. O que importa é que é para qualquer pessoa. Maravilha, Álvaro, muito bom. Agora, levando em consideração o que você bem comentou, Álvaro, que a formação tem 2 anos, os alunos vão ter essa oportunidade de aprender várias ferramentas essenciais para, de fato, se sentir realmente seguro para executar a profissão. Como é que é a estrutura de vocês hoje, por exemplo, para conciliar com a rotina dos alunos? Cada aluno ali tem uma rotina diferente, questão de horário. Como é que funciona? As aulas elas já estão gravadas. Existe também alguns aulões que nós damos ao vivo. Agora, nessa primeira turma, vai ser mês a mês, a gente vai liberar uma aula ao vivo, nossa, né, com os alunos, para poder interagir um pouco mais, tirar dúvidas e tudo mais. Só que a grande questão é o seguinte: por mais que sejam 2 anos de formação, o aluno ele vai ter acesso a toda a estrutura do curso durante 3 anos. Então, porque a gente sabe que às vezes vai ter um mês que o aluno vai viajar de férias, não vai entrar na plataforma para estudar, vai ter seus percalços ao longo da sua jornada. Então, a gente está fazendo de tudo possível para que esse aluno ele tenha tempo de estudar com calma, com tranquilidade. Se ele se dedicar, e não é muito não, nós usamos o conceito 80-20. 80% do resultado gerado com 20% do suprassumo de conhecimento de tudo aquilo que nós trouxemos para a metodologia. Então, uma estrutura metodológica muito objetiva, muito direta ao ponto. A gente não fica enchendo linguiça, não é o nosso objetivo. Então, o que acontece? Com 3 anos de acesso a toda a estrutura metodológica, com 3 anos de acesso à inteligência artificial, que é o tutor online, que é ativado módulo a módulo. Cada vez que a pessoa termina um módulo, ela tem lá a inteligência artificial para ajudá-la a relembrar pontos dados em aula. Tem os quizzes, são as avaliações aula a aula para a pessoa perceber o quão bem ela está de retenção de conhecimento. O grupo específico fechado nosso do Telegram, que também tem um canal liberado para interação dos alunos. Tudo isso em conjunto faz com que esse aluno ele estude no tempo dele, na tranquilidade dele. 2 anos é a formação, mas a pessoa pode se formar em 2 anos e meio, ela pode se formar em 2 anos e 8 meses. Se a pessoa tirar Né? um dia da semana para estudar, e não precisa ser o dia inteiro, Exato, algumas uma horas, né? tarde, uma noite, para estudar por semana, ela consegue fazer o curso em 2 anos. Exatamente. Ele foi elaborado para isso, para justamente pessoas que já trabalham e que, né, não tem tanto tempo assim. E aí não é, então, 5 horas por dia que a pessoa vai precisar estudar durante 2 anos, não é? Se ela tirar um dia na semana, ela já consegue assistir as aulas nessa noite, nessa tarde, suficientes para estudar durante 2 anos. Maravilha. Esse ponto que vocês destacaram assim, em relação à questão tanto do acesso, né? Por 3 anos ali do curso, das aulas, como já estão gravadas. É interessante a gente sempre frisar, porque por ser um curso online, às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, eu estou sozinho, eu estou aqui com o celular na minha mão, posso assistir as aulas, mas quando vocês dizem, né, que tem realmente suporte, inclusive eu estou nesse grupo lá do Telegram, que vocês uma vez me adicionaram para assistir algumas coisas, e realmente eu vejo isso, né? Tudo bem organizado, uma parte para os alunos, alguns de aviso, uma parte de avisos, né? Todas as informações realmente sobre o método. Ou seja, para quem estuda online não vai se sentir sozinho porque vai ter essa estrutura à disposição, né? Maravilha. Teve uma pergunta que fugiu um pouquinho do roteiro da gente, que eu achei interessante, que não foi feito no início da nossa live. George, ele perguntou o seguinte: o que inspirou vocês a desenvolver o método TEM? Eu vi ela agora, que eu peguei o celular e eu vi essa pergunta agora, eu falei assim, pô, legal essa pergunta mesmo. Olha, foi justamente esse desejo de ajudar mais pessoas. Porque imagina que nós estávamos aplicando um método, vendo todo aquele resultado. E aí as pessoas procurando, porque estavam passando uns para os outros por causa do resultado delas. E aí nós começamos a ver que a demanda era muito grande, ainda era muita gente, que se a gente fosse ali olhar a nossa agenda, era o ano inteiro já estava marcado. E a pessoa tinha que esperar muito tempo, entende? Então comecei a ficar preocupada com essas pessoas. Mas a inspiração mesmo vem antes disso até. Ah. Tem a ver com a nossa história pessoal, né? Tem a ver com a nossa busca de ajuda e que nós não tivemos sim. essa ajuda na época. Verdade. Né?
verdade. Isso daí que a Mari falou faz parte também. Eu não estou Aham. contradizendo, não, por favor. Isso. Mas é que assim, eu e ela, nós já estivemos muito mal emocionalmente. Eu já estive muito mal emocionalmente. E eu tive uma época da minha vida, eu fiquei 10 anos com a mesma profissional, entendeu? 10 anos. E eu vim me curar efetivamente emocionalmente e depois que eu comecei a estudar, depois que a gente começou a desenvolver a metodologia. Muito nova, eu também tive depressão muito forte e procurei ajuda, não queria recorrer aos remédios, porque um médico havia me passado 4 tipos de medicações diferentes e eu li a bula e não queria. Aí fui atrás de terapia. Mas a dificuldade que eu encontrei era alguém que respeitasse o meu mapa, os meus princípios, os valores que eu tinha. Eu queria viver bem de acordo com com as minhas escolhas. Eu não queria ninguém dizendo para mim O que deve ou não deve fazer. entende? Entendeu? Que eu tinha que fazer uma coisa assim totalmente fora dos meus valores para eu ficar bem. Eu não entendia isso. Então eu pensei, não, deve existir, tem que existir algo que eu possa fazer, como eu já vi muitas pessoas, e comecei a ir atrás. Comecei atrás. E comecei a perceber que conforme eu fui estudando, eu fui melhorando muito. E aí eu pensei o seguinte: o que é possível dentro do Brasil, dentro da lei, alguém poder ajudar os outros? Porque eu fiquei com vontade de ajudar os outros, como eu havia conseguido sair da depressão. Eu disse, gente, eu consegui sair disso, sabe? Eu preciso falar para minha família, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque como a gente não conseguiu com o terceiro, a gente foi estudar. Fui estudando. Já que ninguém ajuda, então vamos nós nos ajudar, vamos atrás de ferramenta para isso, né? Exatamente. E aí nessa busca foi que eu encontrei, né, a profissão, que no Brasil psicoterapia é uma profissão reconhecida pelo CBO, mas como ela não tem ainda uma regulamentação, então ela pode ser praticada por pessoas não psicólogos. Então, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, bom, então eu vou no suprassumo do estudo, eu não vou estudar Um monte de o coisa. comum, eu vou atrás daquilo que realmente existe aí, que não é tão acessível. E nós fomos atrás e a gente gastou bastante. Investimos bastante. Investimos bastante. Investimos muito para conseguir essas formações, que não são formações baratas, nem brasileiras, na maioria das vezes. Né? E são mais especializações. Moramos 7 meses em Portugal, então, quer dizer, nós fomos atrás de recursos, de técnicas que estavam sendo utilizadas com muito sucesso lá fora e começamos a perceber quais delas aqui no Brasil nós poderíamos nos formar. E fomos nos formando em várias e várias. E aí começamos a aplicar. Então, o que nos inspirou a começar foi justamente a necessidade de nós termos, né, um tratamento para a gente e para a nossa família. E aí depois nós começamos a praticar, certo? Então fui praticando esse método, fui adaptando ele, fui desenvolvendo ele conforme eu fui praticando esse método. E aí foi tendo resultado. E aí o Álvaro veio com as técnicas que foram baseadas em todas essas teorias, que foi adaptando e formando esse método nosso. Técnicas, formulários exclusivos nossos, porque o psicoterapeuta, ele não é da nossa alçada, não é da nossa competência fazer diagnóstico. Isso é da competência do psicólogo, do psiquiatra, né? E não do psicoterapeuta. E aí, como nós queríamos algo que adaptasse melhor a nossa estrutura metodológica, a todo o conceito que nós trouxemos, e a toda a catálise, ou seja, a junção que nós fizemos nas 12 ciências que compõem a estrutura metodológica do TEM, nós também construímos uma estrutura de formulários nossa, e que a gente está vendo que é muitas vezes até muito mais eficaz do que aquilo que existe no mercado. E tudo isso veio dessa inspiração, de primeiro precisar se ajudar, e depois ver que era tanta gente buscando ajuda, o resultado é aquilo que a gente fala, o que nós ensinamos é o que nós fazemos. E quando eu digo um profissional tem
ele realmente não precisa de muito tempo para lotar a agenda, é porque nós vimos isso acontecer com a gente. E uma E coisa a que gente vê chamou isso acontecer muito com o aluno. atenção no método Uhum. TEM, uma coisa que chamou muita atenção no método TEM na época que nós estávamos ainda aplicando, é que nós estamos conseguindo ajudar as pessoas dentro dos valores delas, dos princípios delas, das vontades, das decisões da vida dela, independente disso. Nós percebemos que a pessoa não tinha que fazer o que eu achava certo para ela melhorar. Por quê? Porque eu comecei a conhecer técnicas que são baseadas em neurociência, que é baseado no funcionamento do cérebro, que é baseado em como o órgão cérebro funciona. E aí essas técnicas é que foram dando resultado para as pessoas e não a minha interferência nas escolhas da vida delas. Eu comecei a perceber que as escolhas da vida das pessoas, É delas, elas né? é delas e que elas podem viver dentro dessas escolhas com saúde mental, desde que elas aprendam a como funciona o seu próprio cérebro e como lidar melhor com este órgão. Então, conforme nós fomos aplicando isso e tendo esses resultados, as pessoas foram gostando disso, então a agenda lotou. Aí foi quando, Wender, eu virei para o Álvaro e falei, a gente precisa de nos Agora, ajudar. nesse finalzinho, quando você citou assim, Mari, eu falei pro Álvaro, aí a gente ficou sem áudio. Melhorou. E agora, tá vendo? Melhor. Então, eu falei para o Álvaro, a gente precisa de mais pessoas para nos ajudar. E aí, a primeira turma, Wendel, olha só, eu convidei pessoas, nossos amigos, que eu acreditava que tinha essa mesma vontade nossa, Esse mesmo ideal, né? ideal. E aí vieram 16 amigos nossos convidados para a primeira turma e eles estudaram 2 anos conosco e se tornaram excelentes profissionais. E quando eu vi que eles estavam aplicando esse método e estavam tendo resultados fantásticos, eu falei, agora é hora da gente formar a primeira turma profissional do método TEM. E aí veio a segunda turma. Só que aí começou a faltar uma coisa, Wendel. As pessoas começaram a perguntar assim, e a validação? E a validação desse curso? Eu falei, agora vamos atrás disso aí. Ou ver onde é que é necessário ir, o que é necessário fazer. E aí nós encontramos uma instituição, uma faculdade, que fez uma triagem pelo método TEM, fez toda uma avaliação do método TEM e nos concedeu o credenciamento, a avaliação, né, A chancela. a chancela deles com a aprovação do MEC. Então, hoje o método TEM, o certificado dele é dado por nós e pela Faculdade Brasília, que é credenciada no MEC. Então, em 2015, essa lei surgiu dando poder às faculdades aprovarem cursos livres com o consentimento do MEC. Então, eles têm lá todo uma grade que eles têm que cumprir, aquele curso precisa cumprir para estar dentro da aprovação do MEC, para que possa ter. E aí o método TEM ganhou e a gente ficou muito, muito, muito feliz com essa titulação de extensão universitária. Hoje o método TEM é uma extensão universitária. E aí, então, as pessoas hoje podem ter essa validação e colocar, inclusive, no seu currículo e ainda profissionais que já são formados em outra faculdade poderem colocar isso também como horas. Só que a gente não parou nisso não, tá? Já logo vai ter novidade vindo aí. Olha aí. Que legal, muito linda a história, viu, gente? Achei interessante isso, porque eu acho assim que 90% de profissionais da área da saúde mental que eu já conversei passaram pela momento de dor e foram atrás da ajuda. Recorreram à ajuda, encontraram ajuda e, opa, peraí, vou querer também focar e ajudar pessoas que lidaram com a mesma situação. Ou seja, além de vocês terem uma prova social própria, passaram pelo outro lado como diz o ditado, né? E ao invés de se concentrar nesse problema, viram ali uma solução. Opa, vou trabalhar com isso aqui. Vi essa necessidade aqui e agora vou abrir oportunidades para ajudar pessoas também com isso, né?
É que a Sim, maioria dos profissionais, igual você falou, encontraram ajuda e aí decidiram, eu vou agora estudar para poder fazer isso com outras pessoas. Nós não encontramos ajuda, então a gente teve que estudar para tem que nos estudar. ajudar e aí construir uma estrutura que formasse pessoas que pudessem realmente ajudar outras pessoas. Então foi É, ainda mais desafiador, vamos dizer assim. Inclusive, Wender, hoje uma sim. das minhas terapeutas, porque terapeuta é bom a gente ter a vida toda, né? Pra gente recorrer quando precisa. Ela foi uma aluna minha. Ela é da Olha segunda só. turma. Hoje ela é minha terapeuta. Confio demais no método que ela usa. Sim. Nela, principalmente como Nela, profissional. como profissional, por usar o método com tanta ética, tanto profissionalismo, ter tantos resultados maravilhosos. E aí tô tirando esse proveito também para mim. Que legal. Valeu a pena, todo esforço. Bem valido a pena, né? Realmente. Com certeza. Já teve, inclusive, uma pergunta aqui em relação à questão do investimento, né? Aí eu queria que vocês explicassem em relação a isso, porque toda formação existe um valor ali a ser investido, né? A gente, às vezes, tem pessoas que comentam assim, é muito gasto. Eu não tenho dinheiro para isso, mas tem dinheiro para ficar se medicando, se automedicando aí, gastando horrores em farmácia, mas não quer uma ajuda profissional. Aí eu queria que vocês conscientizassem as pessoas que, de fato, têm interesse em fazer parte dessa nova turma do TEM, do método TEM, para não enxergarem como um gasto, enxergarem como investimento. Vamos lá. Claro que todo investimento, ele precisa, existe o preço e existe o valor, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, se nós formos colocar preço sobre o valor que nós entregamos na formação, esse preço seria muito mais alto. Hoje, o preço da formação, nós, para facilitar ainda mais a vida dos alunos, nós fizemos 3 planos distintos. Então, hoje a pessoa ela pode estudar sozinha, é o plano único, né? O plano carreira que a gente chama, que é para uma única pessoa. Nós temos o plano DU, que é para incentivar casais a se formarem juntos, né? Porque nós somos um casal, a gente sabe como atuar em casal numa profissão como psicoterapia é importantíssimo, potencializa muito o nosso trabalho. E nós temos o plano trio, que é para 3 pessoas. Não precisa ser casal para o DU, tá? Pode ser 2 amigos, pode ser 2 parentes, não importa. Então é para 2 pessoas, já cai o preço individual, e para 3 pessoas cai mais ainda. E aí, para incentivar pai e mãe, talvez uma filha que também queira, ou 3 amigos se juntarem para fazer ali a formação. Essa é a primeira coisa. Então, depois você pode até postar aí nos stories o link que vai direto ao site da formação para a pessoa ter acesso aos preços e tudo bonitinho e já fazer até a sua inscrição. E entender as cadeiras do trem e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Se a gente for colocar no papel, vou usar o plano carreira como exemplo, tá? No final de 2 anos, a pessoa teve o investimento. Com 10 pacientes, ela paga a formação dela de 2 anos. Isso é muito poderoso. Porque você não precisa trabalhar mais 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, 5 anos para conseguir pagar tua formação. Não, é 10 pacotes terapêuticos, 10 pacientes. Você já paga toda a tua formação. Então, é um investimento que o que a pessoa precisa entender está investido primeiro em si, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Porque tem pessoas que gastam fortunas, passam anos buscando diversos terapeutas e não têm sucesso em se cuidar, em se tratar. Então, a primeira coisa, nesses 2 anos de formação, a pessoa primeiro se cuida, ela se trata. E não leva nem 2 anos, é 1 ano e meio, a pessoa já está, assim, já está bem cuidada, porque já começa daí o processo de atendimento pro bono e outras questões. A primeira questão é essa. Segundo, forma de pagamento. Antes, até essa turma, a pessoa, ela, se fosse pagar no cartão de crédito, tinha que ter saldo completo. Hoje é por sistema de assinatura. Então, a pessoa, todo mês, ela vai ter o comprometimento daquela parcelinha no cartão dela, ou no boleto, né? Pode pagar via boleto, ou no Pix, ou pode dividir entre Pix e cartão, porque 2 amigos queiram fazer junto. Então, um pode pagar via Pix, o outro via cartão, enfim, a gente facilitou muito isso também, né? Agora, o mais importante é que com menos de, sei lá, não fiz o cálculo aqui, me pegou um pouco despreparado, mas com menos de um café com leite e um pão de queijo por dia, a pessoa paga a formação dela no mês. Tá? Tá Então, vendo? assim, sabe, hoje em dia, quem vira e fala assim, é um investimento muito alto, não é um gasto, depende do que você entende como gasto. Eu não entendo que você tem uma carreira que você vai poder viver o resto da tua vida
ganhando bem. E nós estamos falando de ganhar bem aqui, nós estamos falando de um ganho aproximado de 5 a 10 mil reais por mês ou até mais, que é o que um psicoterapeuta tem hoje, faz sem ser escravo, né? Sem comprometer todo o seu tempo, podendo inclusive fazer serviço voluntário se desejar, né? Aqueles que têm esse desejo, enfim. Morando em qualquer lugar, porque o atendimento online é até mais eficaz, cientificamente falando, do que o presencial, e podendo investir o preço de um café com leite e um pão de queijo por dia. Então, vale a pena. Vale a pena. E é uma formação agora reconhecida a nível de capacitação e aperfeiçoamento, nível de extensão universitária, ou seja, aprovada, uma profissão que pode ser praticada e com um certificado dado pela faculdade, ou seja, é um curso profissionalizante e que sim, que tem capacitado e tem tido resultados, então é algo que vale a pena o investimento. Sem sombra de dúvidas, né? Qual o recado que vocês querem? Já está pertinho de chegar no fim da live aqui, mas vai ter outras oportunidades aqui nessas próximas semanas. Eu queria que vocês dessem um recado assim para aquela pessoa que está aqui acompanhando a live, que vai assistir essa live, que vai ficar salva, que diz assim: já tentei de tudo. Já tentei estudar para ser um terapeuta, já estudei para isso, mas não consigo ter retorno, não sei por onde começar. Qual o conselho que vocês dão para essas pessoas que desejam tanto tirar também algumas objeções, algumas travas, quando dizer assim, não nasci para isso, né? Não nasci para ser um psicoterapeuta. Que recado vocês dão para essa pessoa? Eu digo sempre assim, a transformação, ela começa primeiro em nós mesmos. Então, uma pessoa, ela precisa ser transformada para ajudar a transformar vidas. E é isso que o método tem, ele proporciona a pessoa a cuidar de si mesma, transformar-se como ser humano, para que ela tenha condições e ferramentas para transformar outros, para ajudar outras pessoas. Então, se você tem esse desejo, essa vontade, você quer de verdade ajudar as pessoas, então se dê, né, esse presente de aprender o método TEM. E eu diria o seguinte: se eu conseguir, se eu conseguir, entendeu? Qualquer um consegue se tornar um profissional da mente humana, capaz, de qualidade, que realmente gera valor, que realmente gera mudança na vida das pessoas. É importante primeiro gerar, igual a Mari falou, mudança primeiro em si. Ninguém ajuda o outro sem ajudar a si próprio. Agora, o que eu posso dizer é: se dê uma chance. Porque, sabe, Wendel, a gente muitas vezes carrega tanto lixo colocado na nossa cabeça por conta de outras pessoas, que nos dizem: não, isso daí não é para você, não. E você não tem jeito para ter terapia? Você ser terapeuta? Como assim? Né? Você nem cuida da tua casa direito, você é desorganizado, você é isso, você nunca gostou de estudar, né? Aí, o que acontece? A gente vai ouvindo isso ao longo da nossa vida e vai comprando essas mentiras como se fosse a nossa verdade. E aí a gente deixa, muitas vezes, de ser um profissional que vai fazer diferença na vida de muita gente, que cada um de nós é uma ferramenta diferente, terapeuticamente falando. Tem pacientes que eu consigo ajudar que a Mariane não, e o inverso acontece muito mais. Então a gente percebe assim, cada um é um vagalume. Eu costumo chamar as pessoas que me seguem de vagalumes, porque tem brilho próprio. São pessoas que emanam um brilho pessoal, mesmo com seus desafios, com suas dificuldades, com seus traumas, com os seus grilhões emocionais, mas que, quando conseguem entender que o mais importante é você acreditar, e se aquele cara, aquele grandão barbudo lá, né, meio ogro, se ele consegue, entendeu? Eu também consigo. Quando a pessoa entende isso e se permite, o resto acontece, porque a estrutura metodológica vai fazer aquela pessoa a se cuidar emocionalmente. Eu quero fechar com uma frase que eu cunhei lá atrás, quando eu construí a análise psicossomática clínica. Wendel, a ignorância, ela sempre vai perpetuar a doença. Enquanto eu sou ignorante, ou seja, enquanto eu não tenho conhecimento a respeito de algo, eu me mantenho adoecido, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente.
Agora, o conhecimento, esse é o início da cura. Então, enquanto a ignorância perpetua a doença, o conhecimento é o início da cura. Eu não preciso nada mais do que, para iniciar a minha cura pessoal, eu não preciso de nada além do que ter conhecimento. Uma vez que a minha mente encontra aquele conhecimento e entende aquilo, assim, opa, peraí, é assim então? A própria mente, ela se encarrega de não querer mais ter aquele lixo do lado de si. E aí o processo ele começa a acontecer naturalmente, é o que impulsiona a pessoa a cada vez se conhecer mais, se melhorar mais, até o ponto de querer fazer isso com outras pessoas também.